Boa tarde. Com relação ao que a gente viu na sexta-feira, dúvidas? Sobre o que é uma hipótese estatística, o que é uma hipótese experimental, o que significa nível de significância, o que significa ser uma diferença significativa ou não. Uma diferença significativa é grande? Uma diferença significativa quer dizer que é grande ou que é importante? Quer dizer somente que tem uma pequena chance, menor do que um determinado nível de significância, de ser devido ao acaso. Se isso é importante ou não, não é a estatística que diz. É o seu conhecimento daquele material, daquele assunto. Significativo só é isso. Não é grande, não é pequeno. É pouco provável de ser devido ao acaso. Se isso é grande ou pequeno, não é problema dessa disciplina. É problema do resto do curso de agronomia, mas não dessa disciplina. Okay? Sempre mantenham isso em mente. Diferença grande pode não ser significativa. Diferença pequena, que não tem a menor importância, pode ser significativa. O que eu vou mostrar hoje para vocês, vou repassar alguns pontos da aula passada, mas o grosso vai ser mostrar como seria a análise no SAIS. Só que, diferentemente de todos os outros assuntos, eu não vou começar da importação do arquivo. Eu vou pegar pontos específicos, porque o teste de hipótese é feito e interpretado no meio de uma análise que a gente não viu ainda. Então, o procedimento que faria o teste F, por exemplo, envolve a análise de variância, que envolve delineamento experimental. Só que nós não vimos delineamento experimental ainda. Então, não dá para discutir o procedimento como será aplicado mais na frente. Por outro lado, eu costumava não apresentar como fazer os testes de hipóteses ao todo. Deixava para apresentar à medida que fosse aparecendo no conjunto do assunto. E aí fazia falta também uma interpretação da leitura do teste de hipótese quando ia falar da análise de variância, quando ia falar do delineamento. Então eu decidi, uns 2 ou 3 semestres atrás, queria apresentar meio no meio do caminho, sem seguir a lógica de você faz isso, depois faz isso, depois faz isso, para vocês terem uma ideia de como sai o resultado do teste de hipótese. Ok? Porque o teste de hipótese é um assunto ferramenta, que faz parte do conjunto de outros assuntos. É que eu simplesmente não consigo pensar em outra forma. Não acho que fica o melhor caminho. Ficaria melhor com contexto. Mas se eu der o contexto agora, eu vou ter dificuldade de explicar a situação mais na frente. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Basicamente esse cenário. Se eu deixar para apresentar o teste de hipótese somente à medida que ele for sendo necessário, você perde a noção do conjunto do que é uma hipótese estatística, o que é uma hipótese experimental e o que significa significância, que vale para todos os testes de hipótese. Então, se eu deixasse para mostrar, por exemplo, o F e o Tukey, que são os que são mais diretamente ligados com isso, somente quando eu falasse nos primeiros delineamentos experimentais, aí. E o que quer dizer ser significativo? Por que isso é importante? Qual é a diferença da significância no F em relação ao Tukey? Então, preciso falar nos testes. Eu poderia, o que eu fazia tipicamente era a aula de sexta-feira, o que são os testes, qual é a lógica deles, o que é uma hipótese e PRIO. Mas aí quando chegava na hora que vocês precisavam entender a aplicação do teste, ficava sem a conexão direta. Aí os dois lados são extremamente defensáveis e os dois lados são extremamente criticáveis, justamente por essa dificuldade de contexto. Tá? Eu realmente não tenho certeza qual é a melhor opção. Ok? Então, voltando.
slide que vocês já viram. Seleção do teste de hipótese. O que é que você vai olhar? Quais são os principais tipos de teste? O primeiro deles é o Q quadrado, que continua como na aula passada, com a escrita em inglês e português misturada. A escrita em português seria Q, Q-U-I, quadrado. A escrita em inglês seria Q square. Então, está no PDF. O que eu vou fazer? Vou seguir sua sugestão. Não vou poder editar agora, senão vou perder a gravação. Se eu tivesse me lembrado disso aí antes, eu fazia, porque não resolvi o PDF de vocês, mas resolvi o PDF de 26.2, que vai ter esse mesmo problema que eu tenho que corrigir daqui para lá. Mas obrigado pela sugestão. O Q quadrado compara proporções esperadas, por alguma razão teórica, com proporções reais. Vocês fizeram ele, proporção de ervilha verde, amarela, ou lisa, rugosa, ou verde lisa, amarela, rugosa. Tem uma série de combinações que o pessoal de genética sempre usa. Um outro cenário que você pode pensar é pensar que a proporção esperada é a igualdade. Por exemplo, se você faz uma série de cruzamentos com qualquer espécie, o que é que você espera acontecer em termos de nascimento macho-fêmea? Aleatório, mas que proporção? Aproximadamente meio a meio. Na verdade, para humanos, a proporção é um pouquinho mais de homens. Nascem mais homens do que mulheres. O que biologicamente faz sentido. Quem é que morre mais novo? Quem é que tem uma taxa de mortalidade mais novo antes da idade reprodutiva? Homens. Então, nasce um pouquinho mais de homem, porque historicamente, evolutivamente, a gente sempre morreu mais novo do que as mulheres. Guerras, caçadas, você está caçando, a mulher estava em casa cuidando do grosso da comida, da coleta, e o homem estava indo atrás de bicho e de vez em quando os bichos ganhavam. Então, a tendência histórica é uma mortalidade, a média de mortalidade do homem mais baixa que a mulher. E mais provavelmente antes da idade reprodutiva. Principalmente considerando a evolução, que a idade reprodutiva era muito abaixo do que é hoje em dia. Então, a mulher tinha tempo de repor a geração futura antes do homem. E aí sempre nasceram mais homens. A diferença é pequena. É 0,53 para 0,47, um negócio desse tipo. Proporção bem pequena. Mas vamos dizer que fosse meio a meio. Então, se você quer observar se uma determinada coisa afeta a taxa de nascimento, um tratamento de esperma. Você está fazendo um tratamento de esperma para gado de corte, seria interessante que nascessem mais machos do que fêmeas. Se fosse um gado leiteiro, você queria mais fêmeas do que machos. Então você pode estar fazendo um tratamento do esperma congelado que leve a ter uma proporção maior de um lado ou de outro, conforme o interesse. Se você comparar a proporção que acontece depois desse tratamento com 50-50, proporção de igualdade de nascimentos entre machos e fêmeas, você vai poder saber se o tratamento está tendo um efeito sobre essa proporção. Está levando a nascer mais machos do que você esperaria que nascesse, ou mais fêmeas do que você esperaria que acontecesse, por exemplo. Está fazendo sentido para vocês? Um cenário para o Q quadrado? Ou um tratamento que levasse a uma taxa de mortalidade diferente. Você esperaria que morressem tantos animais machos quanto fêmeas em função de uma erva daninha, uma erva venenosa no pasto. E se a proporção for diferente, significa que aquela erva mata mais machos do que mulheres, mas simplesmente pelo número de machos do que fêmeas. Perdão.
simplesmente ver o número de machos e de fêmea poderia não trazer essa informação da mesma forma que a proporção de animais mortos. Ok? Qualquer forma, você vai usar o Q quadrado para comparar a proporção que efetivamente acontece com aquela proporção que você tinha uma razão para esperar. E como é que a gente faz isso? Uma ferramenta que vocês estão cansados de usar, chamada Excel. Você pode fazer com size? Pode. Mas eu, quando faço o Q quadrado, uso o Excel mesmo, que resolve o problema perfeitamente bem, obrigado. E a gente é agnóstico, a gente usa a ferramenta que está mais adequada para aquela função específica. Se o Excel resolve, para que é que eu vou precisar ir para o size? Nesse caso, eu estou comparando se as populações de diferentes horizontes, melhor, diferentes tempos, nesse caso, isso aí é um exemplo real, é uma aluna minha de mestrado, melhor, era uma aluna minha de mestrado, hoje é um doutorado do programa, mas que não é mais, não é mais uma das minhas vítimas, tem outro orientador. Se a proporção por tempo e por horizontes ABC e tempos da pilha de rejeitos, de 0 a 40 anos, se são diferentes. O que é o que eu estou vendo aí? Se os horizontes são diferentes, se não houvesse efeito da posição no horizonte, o número deveria ser aproximadamente igual nos 3 horizontes. Faz sentido? E esse aproximadamente igual seria a média. Então eu vou comparar os números que efetivamente aconteceram com as médias daquilo ali. Nesse caso, embora eu tenha escrito em cima que são horizontes, na verdade eu estou comparando os tempos. Tá? Eu estou usando os horizontes como repetições do tempo. Está fazendo sentido para vocês? Então, tem 3 medidas do tempo zero. Horizonte A, B, C. Eu tenho 3 medidas do tempo 2 anos. A, B, C. Tá ok até aqui? Horizonte no solo. Nesse caso aqui, são pilhas de rejeito de uma mineração de tungstênio no Rio Grande do Norte. E o solo está evoluindo para o que se chama de um tecnossolo. Essa pilha 0 é a pilha mais recente. Está sendo feita agora, estão jogando o resíduo nela agora. E a pilha 40 está lá já há 40 anos. E ali você tem camadas que o pessoal de classificação de solos conseguiu identificar como diferentes horizontes, já com características diferentes do A, do B e do C. Esses valores são populações microbianas. Nesse caso, a escala é log 10. Ou seja, não é que tem 4,45 bactérias ali, mas 10 elevado a 4,45 e por aí vai. Tipicamente, a gente mostra populações bacterianas na escala log 10 simplesmente porque fica, ao invés de mostrar 10 números, a gente mostra um número só. Okay? A população microbiana, nesse caso, desse trabalho em particular, utilizando 4 meios de cultura diferentes. Um meio de cultura com fósforo insolúvel, para ver as bactérias que solubilizam fósforo, outro meio de cultura com a fonte de carboidrato sendo celulose, se não me engano. Então, só bactérias que solubilizam celulose vão crescer nele. Quem não tem quem não tem celulase não consegue crescer, e por aí foi. Tem 3 ou 4 meios de cultura que ela utilizou. Não está separado por meio de cultura. Só horizonte e tempo. Eu não me lembro. Não, pronto, ali é o main brief. Só são as bactérias. Obrigado, não estava lembrado que eu tinha colocado. Só são bactérias que solubilizam fósforo.
No caso do NBRIP, do meio NBRIP, todo o fósforo que é disponível no meio é fosfato tricálcico, que basicamente é insolúvel. Então a bactéria tem que ter algum mecanismo que torne aquele fósforo disponível, porque a bactéria precisa de fósforo tanto quanto a planta. É essencial para a bactéria da mesma forma que para a planta. Ok até aqui? Então nós temos aqueles valores ali são resultados da tabela. A tabela de cima é a tabela de resultados. E a tabela de baixo, simplesmente eu peguei no tempo zero, fiz a média, deu 4,45, porque o tempo zero não tem camadas. No tempo zero não houve a diferenciação, então considerou que os três eram iguais. Aí no tempo 2, 5,15, 5,32, 5,25, deu média 5,24, por aí foi. Tá ok até aqui? E aqui é a média geral. Ou seja, se não houvesse efeito de tempo, todos eles teriam a mesma média. Faz sentido para vocês? Somei os 15 valores e dividi por 15. É a média geral. Que seria o que aconteceria se tempo e camada não fizessem efeito nenhum. Está fazendo sentido para vocês? Esse uso do teste? Eu estou comparando com a igualdade. O que aconteceu com o que aconteceria se não houvesse efeito. Se não houvesse efeito, todo mundo era igual. E aí, a forma de escrever no Excel é essa aqui. Teste.q4, teste q quadrado, B2, B10 a B14 são esses valores, C10 a C14 são esses valores de cá. Como é que eu sei que são esses valores? Porque eu estou lendo aqui. Tá? Mas na hora que eu estivesse escrevendo a planilha, eu estava vendo linhas e colunas do Excel. Ok até aqui? Acabou. Só isso. E aí me dá o valor de 0,99. O que é esse 0,99? Eu tenho 99,8% de chance dessa diferença ser devido ao acaso. Os valores não são iguais entre si, mas a diferença deles para a média de 5,14 vai acontecer quase 100% das vezes devido ao acaso. Pode ter outro fator, mas nessa análise não vai aparecer. Como essa análise foi feita em função do tempo, ela não consegue diferenciar para a população de solubilizadores de fósforo, essencialmente, em termos de tamanho de população, que é o que está sendo avaliado aqui, é a mesma ao longo dos 40 anos. Se você está comparando com ausência de efeito, sim. E a ausência de efeito seria a média. Seria, se não tem efeito, todo mundo é igual. Ou seja, todo mundo é igual à média, né? Se você estiver trabalhando com outra proporção, quando vocês fizeram o Q quadrado lá na genética, você estava comparando com a proporção 3:1. T tem. Eu não tenho ideia de qual seja. Certo? Mas o Q quadrado é um teste bem tradicional, então ele vai ter fórmulas de cálculo manual deles. Eu entendo o que você está querendo dizer, mas discordo um pouco. O que acontece? Quando você está preocupado como fazer, não é isso?
Não. Para entender a lógica, algumas coisas eu apresento para vocês. O assunto de regressão, que é o segundo assunto depois desse, eu vou mostrar como é que faz as contas manualmente. Certo? Como eu mostrei, por exemplo, para a média, para a variância. Agora, qual é o ponto que eu acho que eu entendo e não estou discordando do que você está falando, não, tá? Não estou, de forma nenhuma, querendo dizer que você está errada no que está falando. Mas eu me preocupo mais com entender qual é a lógica por trás dele. Porque uma característica básica de todas as fórmulas de cálculo manuais de estatística são fórmulas chatas. Não são fórmulas difíceis, são chatas. Que vão envolver uma série de somas e potências grandes. Então, é um processo muito repetitivo. E termina gastando um tempo desproporcional. Certo? São contas de 4 operações. Todas as contas de estatística são contas de 4 operações. Faz a brincadeira que eu sempre tive com meus colegas, meteorologia, as fórmulas são monstruosas. São fórmulas com 500 etapas. Para você chegar numa conta de evapotranspiração, você tem 500 etapas de conta no meio do caminho. De faz isso, faz isso. Também são 4 operações todas elas. Não tem um cálculo, não tem uma derivada, não tem uma integral, é tudo 4 operações. Mas quando você tem um volume grande de operações, e as fórmulas de meteoro são piores do que as de estatística, mas a lógica das fórmulas de estatística é a mesma, é muita operação que você faz, você termina trazendo um complicador, não porque a pessoa não está entendendo o que quer fazer, mas porque o fazer traz erros de conta. Por isso que eu não enfatizo o procedimento. Por isso que eu brinco com vocês, dizendo que vocês podem fazer as contas manualmente se quiserem, mas aí provavelmente vocês têm uma roupa de couro preto em casa, bem colada. Ou seja, são masoquistas ou sádicos, ou sadomasoquistas, dependendo de como você usa essa roupa de couro preto. Ok? Mas existem fórmulas, eu teria que procurar, eu posso procurar e posso encontrar para você se você quiser. Não tem problema nenhum. Mas me lembre. Ok? A lógica está clara para vocês? A lógica geral do teste? Não, o Q quadrado, só esse aí, o exemplo de como apresentar o resultado. Mas em todos os casos, o que é que você usa o Q quadrado? Comparar uma proporção que aconteceu com uma proporção que você achava que ia acontecer. O que é que vocês fizeram no Q quadrado das ervilhas? Você tinha uma razão teórica para achar que se há uma herança mendeliana dominante simples, um cruzamento de heterozigotos levará a 3 para 1. Não é isso? Você tinha uma razão para achar que seria 3 para 1. Herança mendeliana simples, dominante. Então, você faz um cruzamento, faz vários cruzamentos de ervilha e encontra ele amarela. Nunca vai acontecer de ter 3 para 1. Isso aqui é um quadro, tá? Eu sei que está parecendo mais com um porquinho de... Mas é um quadro. Tá. Isso aqui foi o que aconteceu. E só para facilitar a minha conta, então, o que aconteceu, na verdade, foi 15, foi 18, foi 20 a 7. E eu errei porque ficou desgraçadamente perto de 3 para 1. Certo? Mas 20 para 7. 20 para 7 não é 3 para 1. É quase, mas não é 3 para 1. Então você vai comparar isso
Se fosse 3 para 1, como é que seria? Se eu tenho 5, 3 para 1, eu tenho 5 aqui. Eu tenho 5 semestres, né? Se fosse 3 para 1, seria 3,75 para 1,25. Se fosse 3 para 1, aqui eu teria que ter, com 27 semestres, 27 dividido por 4... vezes 3. 20,25 para... Isso aqui seria a proporção, com esse número de sementes, com 27 sementes, se fosse exatamente 3 para 1, devia ser 20,25 para 6,75. Então, você vai comparar 20 com 20,25, 7 com 6,75, por aquela fórmula, e vai encontrar qual é a chance disso acontecer devido ao acaso. Não, não. O que você está fazendo é comparando a proporção que aconteceu com o que você tinha uma razão para esperar. Nesse caso, eu confirmaria que a proporção bateu com o que eu esperaria que acontecesse. Então, eu confirmaria que, olha, foi uma proporção 3 para 1. Provavelmente sim. A chance disso acontecer devido ao acaso, melhor, ao contrário, aqui seria significativo. A chance de ser devido ao acaso encontrar essa semelhança é muito baixa. Então, se a chance baixa de ser devido ao acaso, significa que a proporção realmente é 3 para 1. Embora não esteja exatamente em 3 para 1, não se diferencia de uma proporção 3 para 1. Então, eu posso confiar que aquela proporção 3 para 1 explica o que está acontecendo. E aí eu vou chegar à conclusão que é uma herança mendeliana simples. Ou poderia, por exemplo, cruzei verde com verde, né? Se forem heterozigotos, a minha pergunta pode ser diferente. Se forem heterozigotos, deve dar 3 para 1. Se forem homozigotos, o que é que vai dar? 1 para 1. Vai dar 1 para 0. Todas vão ser verdes. Não é isso? Então, eu posso comparar a proporção que aconteceu e chegar à conclusão agora, olha, as ervilhas mãe eram heterozigotas. Porque não aconteceu a proporção tudo de um lado para o outro. Mesmo que aparecesse uma ou outra semente amarela no meio, era tão distante de 3 para 1 que eu tinha certeza que era. Vai depender do que você está querendo estudar. E você poderia, por exemplo, será que é mendeliana simples? Será que é tal? E comparar com diferentes proporções e ver qual a proporção teórica que aconteceu em função das proporções reais. Eu acho que não é mendeliana simples, eu acho que é codominância. Codominância, a proporção que deveria acontecer era tal. Comparo com a mendeliana simples, comparo com a codominância, está mais parecido com a mendeliana simples, então é mendeliana simples que explica esse mecanismo, e por aí vai. Tem que lembrar sempre, o teste é escolhido em função da pergunta. A pergunta é escolhida em função do quê? Sim. Por que é que você faz uma pergunta? Sua hipótese experimental. Sua hipótese experimental define o que você vai fazer no trabalho. E define as perguntas que você vai querer responder no seu trabalho.
E, portanto, define as técnicas que você vai utilizar para poder responder aquela pergunta, para ver se sua hipótese, aquela sua ideia experimental é verdadeira ou não. Tudo volta lá à hipótese experimental. Ok? Por isso que ela é a parte mais importante. Pare e pense no seu trabalho antes de começar a fazer o trabalho. Porque depois você não vai poder mais. Tá ok até aqui, gente? E aqui estaria uma forma de apresentar. Nesse caso, com 3 meios de cultura diferentes. Avaliando em função do tempo e em função dos horizontes. O N-BRIP é um meio para solubilização do fosfato, o CMC é um meio para celulose e o BG11 é um meio sem carbono. Então, para bactérias que conseguem fixar carbono atmosférico. E, basicamente, não tem efeito nem de tempo nem de horizonte. O UFC é a unidade formadora de colônia. Então, é o log 10 bactérias. População bacteriana. Eu fujo de população fúngica. Aquelas porcarias são chatas demais para trabalhar. Tu gosta de funga? Tua orientadora gosta de... Teu orientador gosta de fungo. E, por sinal, se mantenha longe do laboratório que meus alunos trabalham. Para não contaminar o trabalho deles. Bactéria. Estás trabalhando com quem mesmo tu falasse já? Hã? Ótimo. Pode ficar por lá. Mande lembrança minha para Marcelo. E fica o seu fungo lá, longe. Mas está o que no setembro? Qual é a área? Dá mais. Tricoderma? Tricoderma para a parte de promoção do crescimento ou para controle de doença? Ou para as duas coisas? Passou uma época grande que tricoderma estava bem na moda, depois desapareceu, encontraram umas tricodermas mais novas e está voltando a ser bem avaliado. Arzinium, H-A-R-Z, alguma coisa. É provável. Se é agrônoma aqui de Recife, provavelmente foi minha aluna. Porque eu passei até 2015, de 96 a 2015, eu era o único professor da disciplina. Então, todo mundo que se formou por aí, fora o período 96-2000. Eu estava fazendo doutorado. 96 a 2001 ou 2002. Doutorado e depois Israel estava dando a disciplina, eu estava dando introdução à agronomia. Mas fora esse intervalo, de 96 a 2007, 2006, eu era o único professor. 2007 eu saí para fazer o pós-doc, 2007, 2008, 2007 a 2009. 2007 eu não dei turma nenhuma, 2008, 2009 eu dividia, porque foi a época que mudou o plano do PPC de vocês e ficou... A estatística era no 6º período, passou para o 4º, aí passou 2 anos com 4 turmas. E não dava. 4 turmas, das quais a turma do 6º período era 1h03 e a turma do 4º período, como vocês são hoje, eram 2 e 2. Então a gente não conseguia juntar as 2 turmas da manhã e as 2 turmas da tarde. E depois disso, de 15 para cá, eu divido a turma. Fico a turma da tarde e o Wilson fica a turma da manhã.
Mas fora esses intervalos, eu fui professor de todo mundo. Quase todos os professores de vocês que são formados aqui na Rural foram meus alunos. Para ver como eu sou velho. Não, velho, né? A mesma coisa para todos eles. Eu fiz a mesma coisa 6 vezes. Uma vez para a Enibrip, por tempo, uma vez para a Enibrip, por camada. Uma vez para o CMC, por tempo, por camada. Se eu voltar o slide, a gravação some. Mas basicamente é o seguinte. O tempo é a linha. Exatamente. Então, quando eu estou olhando por tempo, eu estou considerando as camadas como repetições. Quando eu estou olhando por camada, os tempos são repetições. Então, na hora que eu estou olhando por tempo, eu não consigo ver simultaneamente por tempo e camada. Exceto se eu tivesse diferentes pilhas de rejeito com cada idade e fosse em cada pilha de rejeito e fizesse avaliação. Ou seja, se ao invés de eu ter era 0, 2, 4. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não consigo ver não. Mas ia até 40. Tinha 5 tempos até 40. Eu não me lembro. 0, 2, eu não me lembro quem é que vinha aqui no meio. E o 40. Acho que era 0, 2, 10, 20 e 40. Mas 5 tempos. Eu teria que ter camadas diferentes, ou melhor, pilhas diferentes com as mesmas idades. O que não é viável, considerando a lógica da mineração. A mineração vai fazer uma pilha só, em tempo zero, e só vai passar para outra pilha quando aquela pilha não tiver, não vai ficar dividindo. Não, hoje eu vou jogar para cá, amanhã eu vou jogar para lá. Joga tudo num canto só. Certo? A lama que sai do processamento, no caso dessa mineração, o processamento é só físico, ou seja, tritura a rocha e lava, e essa lavada é que a lama vai sendo jogada nessa bacia, não é exatamente uma bacia plástica, né? É uma bacia grande, preparada, e vai deixando secar. Vai jogando e vai deixando secar. Quando chega numa certa altura, que vai ficar instável, para aquela e deixa lá e vai para outra. E aí, ao longo do tempo... Obrigado. 0, 2, 5, 10 e 40. Com 3 camadas. Obrigado. Então, só poderia ter repetição verdadeira se eu tivesse 3 pilhas, ou 4 pilhas, ou 5 pilhas feitas simultaneamente no 0, outras no 2, outras no 5, no 10 e no 40. E não vai ter. Não faz sentido. Ou se eu trabalhasse com diferentes minerações. Eu tenho essa mineração, a Biarajuí, tem outra mineração, aí eu vou na outra e faço a coleta, que seria melhor do ponto de vista estatístico, mas não dá para a gente dizer, abre aqui uma mineração, vamos passar os próximos 40 anos trabalhando aqui, só porque eu quero avaliar o processo de formação de tecnossolos a partir de rejeito de mineração de tungstênio. Ok? Até aqui está ok? Então passamos para o teste T de estudantes. Tem 3 formas básicas do teste T. Uma não está apresentada aí, que é comparando com o valor único. Eu vou começar por essa que não está apresentada. Quando a gente faz algumas coisas, nos interessa saber se o valor que encontramos é diferente de um outro valor teórico. Por exemplo, a regressão, 2 assuntos agora, é uma forma de ligar 2 variáveis, criar uma equação ligando 2 variáveis.
E um dos indicadores é a inclinação da regressão. É medido pelo coeficiente B da equação. No caso mais simples, essa é a equação. A equação de uma reta. Se o B for igual a zero, o que isso implica sobre a equação? Que é uma constante. Que y e x são independentes entre si. Certo? Porque para qualquer valor de x, y sempre será igual a A. Então, o caso do t para comparar com valor fixo, esse é um cenário. Eu comparar o b que eu calculei com zero. Se b não for diferente de zero, significa que, na realidade, embora eu tenha calculado um valor não zero, como ele não é diferente de zero, poderia ser, por acaso, ser zero, eu não confio que há uma ligação real entre y e x. Esse é o cenário que a gente utilizaria o t para comparação com valor fixo. Está fazendo sentido para vocês? A gente fez a regressão. A regressão está ligando y com x. Por exemplo, produtividade com nitrogênio. Está ok até aqui? E aí você vai e calcula. E eu vou mostrar para vocês como é que calcula, nesse caso, inclusive, com as fórmulas manuais. Daqui a 3 aulas. 3 aulas não, na sexta-feira da semana que vem. Certo? Eu vou começar a mostrar como é que a gente faz isso. Por enquanto, admitam de boa fé que tem como fazer isso. Você calculou um valor de B não zero. Quando você calculou que B é 0,5. Isso quer dizer o quê? Cada 1x, y sobe em 0,5. Concordam? Nessa equação aqui, por exemplo. Mas será que esse 0,5 é diferente de zero? Se 0,5 não for diferente de zero, o que quer dizer isso? Eu calculei nessa amostra 0,5. Concordam? Mas se eu for de novo na população e tirar outra amostra, eu não vou encontrar 0,5. Porque amostras são diferentes. Eu vou encontrar outro valor. E eu vou aplicar o teste T para ver se esse outro valor pode ser zero. Porque se o outro valor for zero, puder ser zero, o que isso quer dizer? Se a equação fosse porque se o t disser que o x foi 0,5, mas podia ser zero, a equação é essa aqui, concordam? Ou pode ser essa aqui. Concordam? E nessa equação aqui? Então, x e y são completamente independentes entre si. E, portanto, não faz sentido eu calcular um valor para y com base nessa equação. Não. É uma fórmula de chegar à conclusão que x não explica y. Eu não estou simplificando a equação, eu estou matando a equação. Essa não é a equação mais simples. A equação de baixo não é a equação mais simples que a de cima. A equação de baixo indica que não tem equação. Concordam? Botar mais nitrogênio ou não vai modificar em nada a produtividade. Ou não vai modificar a produtividade de uma forma confiável, de uma forma descritível através dessa equação. Por quê? É alguma outra coisa que está limitando a produção. Não é o nitrogênio. É o fósforo, é o potássio, é água, é mato.
você pegar, adubar nitrogênio e estiver cheio de mato, o mato vai impedir o desenvolvimento da cultura. Ou se tiver adubar o nitrogênio em serra talhada sem chover, a planta não vai crescer mais, porque não tem água. Está fazendo sentido para vocês? Então, o TST, nesse caso, que não está apresentado ali, está comparando o 0,5 com 0. É uma amostra só, não são duas amostras. É um TST de uma única amostra. Tá ok até aqui? Hã? Não, tirei uma amostra. Calculei com base nessa amostra 0,5. Mas se eu fosse lá e calculasse, tirasse outra amostra e calculasse outra amostra, daria 0,5 de novo? Não necessariamente. É até pouco provável que saísse exatamente a mesma regressão, né? Porque diferentes amostras vão ter diferentes valores e quando você calcular a equação vai dar resultados diferentes. Foi isso que eu quis dizer naquela hora. Porque a população, a gente não conhece a população por definição, a gente conhece a amostra. Com base na amostra, a gente quer falar na população, mas o que a gente conhece é a amostra. O que significa que se eu for lá naquela população hipotética de novo, e fizer outra amostra, os resultados vão ser provavelmente diferentes. Clareou agora? Se não perguntarem, eu não adivinho. Então, seus professores, desde que você chamava ele de tio e tia ainda, basicamente de tia, já diziam isso para você naquela época. Não tem pergunta ruim, exceto aquela que você não faz. Continua a ser verdade e vai continuar a ser verdade o resto da vida. A única pergunta ruim é aquela que você não fez. Volta para o início. Tem duas formas do teste. Um para comparar duas amostras, e aí tem dois tipos, e essa outra que é com amostra única. Que é esse exemplo. Que é você está comparando o valor de uma amostra com um valor que você tem um interesse especial em verificar se faz parte da população mãe ou não. Nesse caso, o interesse especial é ver. 0,5 é diferente de 0? O 0 não foi calculado. Eu estou comparando 0,5 com 0 porque eu tenho uma razão teórica para ter interesse no 0. Que é, se for 0, eu não posso dizer que 0,5 existe na realidade. Porque poderia ser 0. Ok? A maioria dos usos são aqueles dois ali. Duas amostras, pareadas ou não pareadas. Nas duas amostras pareadas, é apenas uma diferença específica entre as duas coisas. Tudo igual nas duas amostras, menos alguma coisa. O que é essa coisa? Depende. Pode ser que seja, por exemplo, você pegar, o caso mais fácil da gente pensar, é peso de uma mesma pessoa antes e depois de um regime. A pessoa é igual. A genética da pessoa continua igual. O que mudou foi somente o regime, ou o treinamento, ou seja lá o que você está estudando. Pode ser comparar essa área aqui, que é mata nativa, com essa área vizinha aqui, que é cultivada. A única diferença é que aqui é mata nativa, aqui é cultivada. Isso é o que a gente chama de amostra pareada. São amostras o mais parecidas possível, em que você impõe ou observa uma coisa a uma parte e outra a outra parte. Dois cachorros, mesmo pai e mesma mãe, da mesma ninhada. Um recebe uma alimentação, o outro recebe outra.
carga genética deles geral é igual nos dois casos. Não são Melhor ainda se você pegar gêmeos univitelinos humanos, gêmeo verdadeiro humano, e fizer. Isso aí o pessoal da comissão de ética costuma não gostar muito desse tipo de experimento. Mas seria um experimento ideal para um TST pareado. Pega dois gêmeos univitelinos, que aí são geneticamente idênticos. Um dá uma ração, uma comida, uma ração humana extremamente rica, trata bem, etc. E o outro recebe uma alimentação ruim e maltratada. Agora, se você conseguir passar isso pela comissão de ética, boa sorte. Você vai ser negado na comissão de ética. Seria, teoricamente, um experimento muito bom para ver o efeito do nature versus nature. Nature versus nurture. Natureza versus tratamento. É uma dúvida clássica. Quanto você é dos seus genes e quanto você é do que você foi criado. Decididamente, esses experimentos têm um problema sério de ética. Tá? Outro experimento com problema sério de ética é o que um tal de Mengele, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Nunca ouvi falar em Mengele, não. Não é Mendel, não. É Mengele. É um pesquisador nazista da época da Segunda Guerra. Ele pegava gêmeos, quebrava a perna de um para ver se o outro sentia dor. O cara era gente fina. Não sentia. A síntese básica era essa. Tá? Mas, na época, a comissão de ética de Auschwitz não levava as coisas muito a sério. Não sei porquê. Tá ok até aqui, gente? Então, no T pareado, você tem alguma razão experimental de controle da amostragem para achar que a única diferença é o tratamento. No T não pareado, você reconhece que existem outras coisas. Que as duas amostras não têm apenas o tratamento de diferença. Tá? Tem outras coisas que causam variação. Por exemplo, eu tenho um grupo de corredores e vou dividir, quero avaliar o tempo para fazer uma maratona. Uma meia maratona, para poder pegar mais gente. Um conjunto vai receber treinamentos 4 vezes na semana. O outro conjunto vai treinar 2 vezes na semana. Aí eu pego 1.000 corredores, vão treinar 4 vezes na semana, 1.000 corredores vão treinar 2 vezes na semana. Passo lá 2 meses treinando para meia maratona, 21 km, e depois vou ver o tempo nos 21 km. A única diferença que tem entre esses dois grupos é quantas vezes por semana treina? Não, né? Eu tenho 200 de um lado, 200 do outro, vai ter alimentação diferente, vai ter tensão mental, problemas familiares diferentes, e tudo isso vai afetar o desempenho no final. Não é somente a diferença, idades dos dois grupos, vai ter trocentas coisas que vão afetar o desempenho naquela prova que está sendo usada como medição. Então, não são amostras pareadas. Mas se eu pegasse 200 gêmeos que morassem juntos, ou seja, vão ter a mesma alimentação, vão ter o mesmo ambiente familiar, carga genética igual, e colocasse 100 para treinar 2 vezes por semana e 100 para treinar 4 vezes por semana, a diferença entre eles seria somente devido ao treinamento. Aí seriam amostras pareadas. Está fazendo sentido para vocês? A amostra pareada vai ser mais fácil de encontrar diferenças. Por quê? Eu estou afirmando isso, vocês vão me dizer, primeiro, se vocês concordam, e segundo, por quê? Fica mais visível.
a variação, o efeito do acaso é menor nesse caso. Não é que não tem efeito do acaso, tem. Mas não vai ter efeito do acaso da genética, não vai ter efeito do acaso da alimentação, não vai ter efeito do acaso. Porque tudo isso é igual. Então fica mais fácil de encontrar diferença. Se houver diferença, vai ser mais fácil de eu ver na pareada do que na não pareada. Se houver diferença. Ok? Agora, o que é mais fácil de eu conseguir as condições? Para uma pareada ou para uma não pareada? Hã? É muito mais fácil eu conseguir as condições para uma não pareada do que para uma pareada. Ninguém vai ter 200 genes. Vai ser muito difícil eu conseguir encontrar dois grupos de 50 homens na faixa dos 20 aos 30 anos que tenham um treinamento prévio e que estejam todos dentro da sua IMC ideal para dividir em dois grupos de 25. Não vai ter nenhuma academia que eu vá conseguir chegar lá e fazer isso. Nenhuma Self-Fit ou Smart Fit que tem aluno pra cacete. Nem lá eu vou conseguir encontrar alunos assim. Então, vai ter tudo quanto é idade. Desde pivete até eu. Na realidade, eu nem sou o mais velho da minha academia. Tudo quanto é peso. Tudo quanto é tempo de puxar ferro. E por aí vai. Não vou conseguir essa amostra. Então, muitas vezes a gente trabalha com a não pareada, embora não seja ideal. Porque é o que tem. Tranquilo até aqui, gente? E aqui eu tenho um exemplo da T pareada. Nesse caso, carbono microbiano, respiração microbiana e quociente metabólico. São três medidas ligadas à biologia do solo. Carbono microbiano é a quantidade de carbono na biomassa de bactérias, na biomassa de micróbios, bactéria, protozoário e fungo. Respiração microbiana é quanto esses micróbios estão jogando de carbono para a atmosfera. E quociente metabólico é uma razão entre a respiração e a biomassa. Se eu tenho mais bactérias, se eu tenho mais biomassa, eu tenho mais respiração, não quer dizer que elas estejam sob estresse. Mas se as bactérias que eu tenho estão respirando mais, significa que estão consumindo mais carbono, estão consumindo mais carbono, significa que estão exalando mais CO2 para a manutenção de uma biomassa menor. Então elas estão trabalhando estressadas. O quociente metabólico é uma medida disso. Eu sei que a gente não está na disciplina de biologia do solo. Eu sei disso. Não estou querendo ensinar biologia do solo para vocês. Vocês vão pagar a disciplina com Gisele, se quiserem. Mas só para vocês terem ideia do que é que eu estou falando. Então, nesse caso, a gente foi no campo. A gente não, né? Minha aluna foi no campo. E mediu essas medidas na camada 0 a 10 e na camada 10 a 20. No mesmo ponto. Então, a única diferença entre elas é a camada. Porque ela foi aqui, tirou uma amostra 0,10, tirou uma amostra 10,20 e mediu essas coisas. Foi. Nesse outro ponto, tirou outra amostra e mediu as coisas. Então, a única diferença que tem é onde elas estão no solo. Tá? E porta-poçais, mesmo caminho. Só que agora, tasks, a gente tinha utilizado o Summary Statistics. Agora a gente vai usar uma coisa chamada, muito imaginativamente, T-Tests. Testes T. Assim, o pessoal do site tem uma imaginação com os nomes das coisas que é incrível. O que facilita a vida. Então faz o T-Tests e o que vai ter é isso aqui. Certo? Começando pelo canto superior esquerdo, você tem que selecionar os dados. O arquivo, lá em cima, data, aula, TST. Difícil de adivinhar o que é que se trata, né? No T, você vai ter as opções, as três opções. O T pareado, o T não pareado e T comparar com o valor. Na hora que eu digo que é T pareado,
aparecem duas opções. Duas variáveis. Tá ok até aqui? Então, meus dados vão ter que ser organizados dessa forma. Não é uma coluna de CMYK com as linhas de 0,10 e 10,20. Eu vou precisar de uma coluna CMYK para 0,10 e outra coluna CMYK para 10,20. Nesse caso, uma variável vai estar com duas colunas diferentes. Certo? A variável CMYK está com uma coluna 0,10 e outra coluna 10,20 para a amostra pareada. Se fosse a amostra não pareada, eu teria CMYK e aí eu teria duas colunas. Eu teria uma coluna. Aqui é para não pareada, tá? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? É. Até terminar os dados. Isso é a estrutura que seria não pareada. A estrutura pareada e aqui os valores. Diferentes testes, diferentes organizações dos dados. Tá ok até aqui? Para a pareada, uma coluna para cada conjunto que eu vou comparar. Para a não pareada, uma coluna para cada variável e linhas para cada condição que eu vou comparar. Tranquilo até aqui? Terminei de selecionar as variáveis, eu vou fazer as opções. Existem testes one-tailed e two-tailed. One-tailed e two-tailed. Um rabo ou dois rabos. Ou, usando a expressão mais correta, unicaudal ou bicaudal. O bicaudal, eu estou testando os dois lados da distribuição. Unicaudal, só estou testando esse ou esse. Tipicamente, nós trabalhamos com bicaudal. A gente não quer saber se é maior ou menor, quer saber se é diferente. Certo? Tanto faz se é diferente, maior ou menor. Mas se a gente trabalhar com unicaudal, a gente só olha aquele lado. Não ser diferente menor não quer dizer que não seja diferente maior. Na bicaudal eu vou ver tanto se for menor quanto se for maior, mas na unicaudal só vejo um dos dois lados de cada vez. Por isso que a gente tipicamente usa o bicaudal, que é o two-tailed, de dois rabos, ou duas caudas. Tranquilo até aqui? Selecionei. Não quero ver gráficos. E o texto, o programa que vai rodar é esse. Proc Procedure.
Toda vez o size começa dizendo qual é o procedure que vai ser usado. E é o próprio. O nome do procedure, t-test. Teste T. Qual é o arquivo de dados? Aula, teste T. Data, aula.tst. Quantos lados eu vou testar? 2. É bicaudal. Qual é H0? Que não tem diferença. Que os dois lados são iguais. Essa é a hipótese que está sendo testada lá. Plots, gráficos. Não quero ver nenhum gráfico. O teste vai ser paired, variado, comparando CMYK 0,10 com CMYK 10,20. Aquele N ali é porque está com caracteres especiais, o hífen. Aí ele coloca o N. Se eu tivesse colocado CMYK 0,10 e CMYK 10,20 colado, sem nada, aí ele tiraria a aspa e o N. Ok? E run, faça. E o resultado é esse aqui. N, número de pontos. Eu tenho 15 pares de dados. Eu sei que tem 15 porque está dizendo ali. A média geral, 23. Menos 23.403. Menos quer dizer o quê? O segundo lado é menor, é maior do que o primeiro. O CMYK 0,10 está menor do que o CMYK 10,20. Certo? Menos, só é isso. Você está comparando duas coisas, e a comparação sempre é a primeira menos a segunda. Então, menos a segunda é maior do que a primeira. Desvio padrão, 227.7. Erro padrão, 59. A diferença mínima, menos 531. A diferença máxima, 346 positivo. A média da diferença, o intervalo de confiança, variando de menos 149 a mais 102, o desvio padrão, o intervalo de confiança do desvio padrão, e a chance dessa diferença ter acontecido devido ao acaso. Que é o último valor ali. O PR. Ou seja, embora o CMYK seja maior de um lado do que do outro, essa diferença poderia acontecer devido ao acaso 70% das vezes. A chance de encontrar um T desse tamanho devido ao acaso é 0,7. Ou 0,6966 se você quiser ser cri-cri. Não. Isso é apesar delas serem variadas. Mesmo elas sendo variadas, poderia ter uma chance de ocorrer pelo acaso. A chance de ser devido. Poderia. A variabilidade dos dados está muito alta, como dá para a gente ver pelos dados de variação. Esses dados têm alta variabilidade. Como tem alta variabilidade, fica difícil de encontrar uma diferença pequena. Tem alta variabilidade e essa diferença de 23 é pequena em relação aos tamanhos dos dados. Os números dos dados são altos, então essa 23 é coisa pouca. Tá ok até aqui? Graus de liberdade. DF, Degrees of Freedom. Graus de liberdade. Que é o valor da diferença, o teste calculado é 0,40. O valor do teste, quando foi calculado, deu 0,40. É o t-value. E o número que mais interessa
Sempre você encontrar um PR maior do que alguma coisa, não tem nada a ver com o Partido Republicano. PR quer dizer a probabilidade de encontrar um F desse tamanho ou maior. O caso T pode ter sinal, mas é independente do sinal. Encontrar um F de menos 0,40 ou de 0,40 somente devido ao acaso, com 15 pontos, portanto 14 graus de liberdade. E com essa variação que está encontrando aqui, é de 0,7. Ou seja, é mais fácil encontrar isso devido ao acaso do que eu ganhar cara ou coroa. Se eu ganhar cara ou coroa é 50%, é 0,5. Ok? Tá ok para todo mundo? Repetindo aquilo que eu falei ainda agora. Eu não adivinho quando não está ok. Que nós temos tempo para repassar até estar ok. Qual parte que você não entendeu bem? O PR, a lógica toda? Certo. Sempre você encontrar o PR, é a probabilidade de encontrar PRT. PR maior do que T. Então, é a probabilidade de encontrar esse T calculado somente devido ao acaso. PR maior do que F. É a probabilidade de encontrar aquele F calculado devido ao acaso. PR maior do que Cacildes. É a probabilidade de encontrar um Cacildes devido ao acaso. Mas ele é ligado na prática. Mas assim, por exemplo, nesse caso, se mostrou um teste das amostras que foram coletadas 0 a 10, 10 a 20, entendeu? Sim. Só que na hora que eu vou explicar o resultado, assim, ele não tem uma forma ligada ao experimento. Assim. Bem, o que ele está dizendo aqui é que não faz diferença 0, 10, 10, 20. Certo? O que você vai encontrar na estatística é aquilo que você estava achando. O que é que eu estava achando inicialmente? Que eu teria uma diferença entre 0,10 e 10,20. Por quê? Porque 0,10 é onde chega a primeira camada, é a camada que vai receber as folhas. Então eu esperaria a matéria orgânica vem por dois caminhos. A matéria orgânica que vai alimentar a microbiota do solo vem por dois caminhos. Ou vem da folha, ou da merda, se for numa pastagem, os eventos dos animais, ou vem da raiz. O que vem da folha, dos galhos, dos dejetos animais, etc., vai cair na camada 10. Por definição, não pode cair. Não pode dizer, dá licença, eu quero cair na 10,20. Não consegue, vai cair na 0,10. Então, tem uma razão teórica para achar que a 0,10 vai ter uma microbiota mais ativa do que a 10,20. Concorda? O que é que a gente fez? Foi no campo e saiu um experimento num sistema silvopastoril e pegou em vários pontos do sistema 0,10 e 10,20. Tá? O que o teste está me dizendo é, se eu fizesse isso e trocasse 10,20 com 70% das vezes, eu não ia conseguir diferenciar o 0,10 do 10,20. Poderia acontecer somente devido ao acaso. Como tem uma chance muito alta de ser devido ao acaso, eu não tenho como afirmar, com base nos dados, que aquela minha razão teórica para achar que eu vou ter mais microbiota, maior atividade no 0,10 do que no 10,20, é verdade. Variou? E a comparação que você falou ali é independente do sinal do T, né? Independente do sinal do T. Para o T, nem todo teste permite negativo. Certo? O teste F, por exemplo, não permite negativo. Só pode ser valor positivo. E aí depende da construção do teste. Tá? O teste T permite o valor negativo. E nesse caso, independente, o T negativo de um determinado número, o T negativo aí de
menos 0,4 é exatamente a mesma coisa se fosse tudo igual, só que o t fosse, ao invés de negativo, positivo. Seria exatamente igual. O t não é afetado pela escala, positivo ou negativo, pelo sinal. Nem todo teste vai ser verdade isso. Primeiro, que grande parte dos testes não permite valor negativo. Pela lógica matemática do teste. Você falar o teste F que eu mostrei para vocês na sexta-feira, é uma razão de valores necessariamente positivos. Porque são duas variâncias. A variância é uma soma de quadrados, então a variância tem que ser positiva. Positivo dividido por positivo só pode ser positivo. Então o F, se você encontrar um F negativo, você errou alguma coisa. E o SAIS nunca vai encontrar um F negativo. É erro de conta, não é erro de lógica. Ok até aqui? Mas quando não tiver, por favor, digam. Inclusive isso, de tentar fazer a ligação entre os componentes. É bom vocês lembrarem que eu estou fazendo isso desde 86. Em 86 eu comecei a fazer estatística porque eu comecei a estagiar. Na verdade, para ser mais honesto ainda, eu comecei a fazer alguma coisa de estatística em 83, em casa. Meu pai é professor de estatística também. Até a gente discutia experimentação em casa. Tá, mas é, é, meu avô foi professor da universidade. A biblioteca central é o nome do meu avô, Mário Coelho. Meu pai é o prédio de zootecnia. O prédio de departamento de zootecnia é meu pai. Olha, é meu pai não, é o nome do meu pai. Como eu preciso morrer antes, eu prefiro demorar um pouco. Tá? Só pode colocar nome de defunto. Se você não se incomodar muito, eu gostaria de esperar um pouquinho mais. Tipo uns 50 anos mais. Tá? Pouco provável que eu espere 50 anos mais para morrer, mas não estou com a menor pressa. Tá? A família tem um tempinho de casa. Ok até aqui? É por isso que eu tenho uma vivência. Então, o que eu estava querendo falar no início com relação a isso é que, como para mim são coisas naturais, certo? Ainda mais que eu tendo a usar exemplos de biologia do solo, porque são os exemplos que eu tenho os dados, eu posso tratar como simples uma coisa que, para vocês que estão no quarto semestre do curso, não é. Aí eu preciso que vocês, baixa a bola, explica esse negócio aqui, explica por que essa variável, explica o que isso quer dizer. E apesar disso não ser estatística, é essencial para entender a estatística. Então, por favor. T está ok? Se fosse o T não pareado, a forma de cálculo era diferente, mas no final, essa tabela é igual. Não é igual porque os valores vão ser diferentes, mas é a mesma lógica. Então, se você consegue ler a lógica do T pareado, você vai ler a lógica do T não pareado. Teste F, se fosse fazer na mão, você ia usar uma tabela desse tipo. O que é que essa tabela tem? Além de uma penca de número. E, por sinal, está uma tabela bem resumida. Na época do Hong Kong, quando se amarrava cachorro com linguiça, existiam livros somente de tabela. Aqui na Rural tinha um deles. O livro não tinha uma página, a única página de texto que tinha no livro era o índice. Para você achar a tabela que você queria. Felizmente, vocês nunca vão ter o desprazer de ter que catar esse livro. É a coisa mais chata que existe na face da Terra.
Mas era essencial. Até a tabela do logaritmo não tinha. Porque ninguém tinha calculadora para fazer logaritmo. Eu sou velho, mas não usei esse livro. Na minha época já tinha calculadora científica. Tá? O que é que nós temos? O que é essa tabela? É uma tabela clássica de estatística. Essa tabela tem os maiores valores de F que vão acontecer somente devido ao acaso para determinadas combinações de tratamentos, de número de tratamentos, através do grau de liberdade, e do resíduo, da variação do acaso, do tamanho que você tem para a variação do acaso, da liberdade que você tem para a variação do acaso. Está ok até aqui? Então, se você olhar essa tabela, quanto mais tratamentos o F, numa linha qualquer, aumenta ou diminui? Por quê? Qual é a lógica dele aumentar? Se eu estou comparando mais tratamentos, eu tenho que ter diferenças maiores para que elas não sejam devidas ao acaso. Faz sentido? Então, quanto mais tratamentos eu tenho para uma determinada linha, para uma determinada variação do acaso, maior tem que ser a diferença para eu ter confiança de que não seja devido ao acaso. E se você pegar uma coluna qualquer, os F estão aumentando ou diminuindo? Diminuindo, com o grau de liberdade do resíduo. Ou seja, quanto maior a confiança que você tem nas suas medições, porque você tem mais pontos, mais fácil de eu encontrar diferenças. Faz sentido? Então, o mesmo valor de F pode ser significativo ou não, dependendo de onde ele esteja aí. Certo? Faz sentido para vocês? E esses são o maior, nesse caso dessa tabela aí, são os maiores valores que vão acontecer 5% das vezes. Por que é que eu sei que é 5%? Porque eu estou dizendo que é 5%. Vai ter a tabela do 10%, vai ter a tabela do 1%, vai ter a tabela do 0,1%, vai ter a tabela do 25%. Tá ok até aqui? O que é mais fácil de acontecer devido ao acaso? Um valor mais extremo ou menos extremo? O que é mais fácil de eu encontrar ali na saída da porta? Uma pessoa com 1,70 m ou uma pessoa com 1,80 m? Menos extremos são mais prováveis. Como esse valor é o maior valor que vai acontecer devido ao acaso. Um valor menor do que esse vai acontecer mais vezes ou menos vezes? Mais vezes. Então é mais provável de ser devido ao acaso. E um valor maior do que esse vai acontecer menos vezes e, portanto, é menos provável de ser devido ao acaso. Se for menos provável de ser devido ao acaso, é mais provável que seja devido ao quê? Ao tratamento. Então, se o seu F calculado é maior do que o tabelado, e vocês não vão usar isso, bem, vocês podem usar isso se vocês quiserem, mas eu não recomendo, porque dá mais trabalho e é mais chato. Certo? Mas se o seu valor é maior, é menos provável de ser devido ao acaso e, portanto, é mais provável que haja realmente um efeito do tratamento. Se ele for menor, é mais provável que seja devido ao acaso. Se é devido ao acaso, você acha que não tem efeito de tratamento, é um efeito não significativo. Pode. E aí você deu azar. Mas se for igual, o que acontece? Primeiro, nunca vi ser igual. Tá? Porque tem mais decimais do que essa aí. Certo? É, tem mais decimais. Porque se eu colocasse mais decimais, eu ia ter que colocar menos. Ou colocar letra menor, ou colocar menos pontos. Já ficaria mais difícil de ver. Mas foi igual. Esse é o maior valor que vai acontecer 100% das vezes. E você achou exatamente igual. Então, o seu valor vai acontecer quantas vezes devido ao caso? 5%. E qual é o seu limite de tolerância, o nível de significância? Até 5. Até inclui. Concorda? Então, se o seu for cravado lá 4 decimais, bateu exato,
ele vai acontecer exatamente 5% das vezes. E, portanto, você diz, esses tratamentos, tem algum tratamento aqui que é provavelmente diferente. Ok? Agora vai ser muita coincidência se você conseguir cravar um F com 4, 5 decimais. Pode acontecer. Isso você indo para o sistema manual. Beleza até aqui? E agora, outro exemplo no meio do caminho. Importação dos dados é igual, tudo igual. Você começa selecionando os dados, aula bloco, qual é a variável que você quer e em função de quem você quer. Variável de dados, dependente, matéria seca na parte aérea e meu tratamento, minha variável categórica, bactéria. Tá ok? Eu quero fazer um teste de homogeneidade e variância, assunto da segunda-feira que vem, da terça-feira que vem, já que sexta-feira vocês vão estar comendo chocolate, bacalhau. E vou querer fazer um teste de Tukey. Que não é Turkey. Tá? Sexta-feira não é época de peru. Nem é Thanksgiving, nem é Ação de Graças, nem é Natal para você comer peru. Sexta-feira é dia de bacalhau e de ovo, de Páscoa. Tá? Mas o teste de Tukey, o código PROC-GLM. Não. Terça-feira é outro assunto. Ficou assustado, hein? PROC-GLM, General Linear Model, modelo linear geral. Que é o assunto de terça-feira. Selecionei. Eu não estou mostrando as seleções, porque as seleções são um assunto... Na verdade, é um assunto de depois da segunda VA. É para a segunda VA. Pode. Tanto T quanto F pode ser no Excel. Mas não é a melhor ferramenta. Pode ser? Pode. Mas não é a melhor ferramenta que tem. Aí, para esses, eu já recomendo usar um programa de estatística, vai ser mais fácil de fazer. Você consegue bater um prego com uma chave de fenda? É a melhor forma de bater um prego? Basicamente isso. Não estou sacaneando, não estou explicando. Você consegue fazer um texto todo com Excel, não consegue? Sim. Mas é a melhor ferramenta que você tem para fazer texto? Então é melhor você usar as ferramentas. Ok? Eu estou vendo todo mundo arrumando as coisas. Eu vou acelerar aqui um pouquinho o processo, só para a gente fechar isso. Tá? Aguentem a mão que dá tempo. Fiz o teste F, o que interessa é isso aqui. A probabilidade. Nesse caso, 0,0055. Ou seja, se eu fizer esse experimento 10.000 vezes, eu vou encontrar um F de 2,46 55 vezes devido ao acaso. Eu posso confiar que provavelmente há uma diferença entre os tratamentos? Sim. Porque é bem menos de 5% de chance dessa diferença ter acontecido devido ao acaso. Se é pouca chance de ser devido ao acaso, alta chance de ser devido aos meus tratamentos, bactérias. Ok? E o teste de Tukey, pulando isso aqui, pulando isso aqui, pulando isso aqui. Continuando com aquele exemplo do F, o SAIS vai mostrar o Tukey nesse comando lsMins, least square means, médias do quadrados mínimos. Ele vai mostrar as médias, códigos numéricos, para organizar, e vai mostrar para vocês isso aqui.
E aí vocês já estavam doidos para sair, agora que ficaram querendo sair nele. Relaxa um instantinho só. O que é que nós temos aqui? Uma matriz de 23 por 23, que são os 23 tratamentos que eu tenho. Está comparando todo mundo com todo mundo. O que são esses números? São a chance da diferença entre dois tratamentos, linha e coluna, ter acontecido somente devido ao caso. Me diz um tratamento de 1 a 23. 23. 10. 23. 10. 92, 88. Se eu pegar o tratamento 23 e o tratamento 10, eu tenho 92,88% de chance dessa diferença entre eles ter acontecido somente devido ao caso. Eu digo que eles são diferentes ou não diferentes? Não diferentes. Tem quase 100% de chance dessa diferença de valores que tinha entre o tratamento 10 e o 23 ter sido somente devido ao caso. Vejam que eu tenho aqui uma diagonal vazia, não tenho? Por quê? É ele com ele mesmo. Então não faz sentido comparar. Então o que é que a gente faz? Organiza os dados em ordem decrescente e aí vai comparando. O primeiro tratamento, o tratamento maior com o segundo maior. Vai lá, olha aqui, diferente, não diferente. Se não for diferente, continuo comparando o primeiro até encontrar uma diferença. Só isso. Chato. Sim. Quando você tem uma matriz grande, é bom você tomar cuidado com o que está fazendo para garantir que não está comparando. Queria comparar o 10 com o 23 e comparou o 10 com o 22. Certo? Porque seria. Saiu de 95% para 20%. Certo? Tem um truque que você pode utilizar levando os dados para o Excel. Vocês já ouviram falar em formatação condicional? Está na primeira página do Excel. Marca os valores e diz: se for menor do que 0,05, marque com uma cor diferente. Aí você já vai ver logo de cara quem é que é significativo. Facilita a vida pra caramba. Aí já fica coloridozinho. Quem não é significativo está com uma cor, quem é significativo está com a outra. Bom fim de semana. Porque ainda tem um pouquinho mais, mas é só... Vou fazer a chamada agora. Mas é que tá todo mundo agoniado já.